Eu costumo dizer que o marketing, ele está sempre também girando dois pratos. Um prato que é o foco em gerar vendas, gerar conversão, que é um foco mais de curto prazo, e o foco da construção de marca, que é mais de longo prazo. Então, para o empreendedor ou, enfim, profissional de marketing... Meu nome é Williams Glauber e você está no podcast mensal Gira Talks, uma ação da Gira 360, consultoria especializada em comunicação e relacionamento para empresas B2B. Os Gira Talks são bate-papos mediados que convidam profissionais do mercado para discutirem temas relevantes e proporcionam um compartilhamento de conhecimentos práticos. Para conhecer melhor a Gira e suas iniciativas, acesse gira360.com.br. Neste nosso podcast de estreia, também inauguramos o formato de sabatina. Nele, conversamos com a Nathalie Amêndola. Ela é especialista de marketing da Michael Page e que atualmente presta serviços para o Google, além de atuar como empreendedora digital, blogueira e coreógrafa voluntária do coletivo de mulheres em que participa. É julho de 2020 e hoje vamos falar sobre práticas eficientes de marketing digital para empresas. Bom, na verdade eu tenho um projeto piloto que está começando ainda, realmente. A ideia é construir um marketplace focado em pequenos negócios liderados por mulheres. Então hoje é um projeto embrionário. Além disso, eu trabalho com internet marketing. Tenho estudado muito a questão de frente de afiliados de nichos específicos. Eu tenho um blog, que é o nataliamendola.com. Estou começando a me aventurar no YouTube, apesar de entender de todas as nuances da plataforma, enfim, todo o desafio, né, de crescimento de audiência que ela tem hoje, né, pelo alto padrão de qualidade e regulamentação. Nas horas vagas eu produzo conteúdo para o TikTok também. Então, que legal! São projetos, assim, bem ativo, hein? Seu dia tem 48 horas, né? Nossa, tem que ter. Hoje em dia tem que ter, né? E eu acho que o fato da gente ter... Acho que tem prós e contras, né, dessa complexidade que a gente está vivendo com a pandemia. O pró, no meu caso, foi essa economia de tempo, a partir do momento que você não tem mais o commuting, né? Não tem mais aquela coisa do deslocamento, né, da casa para o trabalho. Então, eu acho que eu estou tentando otimizar o tempo que... Você ganha umas horinhas do seu dia, né? Em tudo, né? A gente trabalha... A mesa do nosso escritório é do lado do restaurante, né? Tá a 2 passos, né? Literalmente da cozinha. Então, o que se poupa de tempo hoje, eu acho que é um dos benefícios, né, dessa vida de home office, né, de uma realidade em que a gente não vai mais precisar se deslocar, né? Ir para um lugar, encontrar todo mundo, a gente pode encontrar no Hangout, como a gente está fazendo hoje. E o Google mesmo já começou a sinalizar que ele está estudando aí a possibilidade de deixar pelo menos alguns departamentos em casa, né? Sim, com certeza, isso é um plano. Pelo menos até dezembro já é definido que a gente não volta para o escritório. Eu vejo que isso é um movimento mesmo das Big Techs. O Twitter, ele declarou home office eterno, então parece que a empresa não vai ter mais realmente headcounts físicos, as pessoas vão estar sempre trabalhando remotamente. O Facebook também está com esse plano. Tenho contatos, né, com amigos que trabalham lá e também falam que a ideia é ir gradualmente substituindo, porque tem times, né, quando você tem uma frente comercial, um time comercial, ele precisa realmente da interação com o cliente, mas a ideia é que gradualmente as pessoas sejam treinadas e cada vez mais a realidade seja adaptada para o home office. Então, acho que é uma tendência mesmo, acho que daqui para frente é a realidade que a gente vai ter, e isso é muito positivo, do meu ponto de vista. E é um caminho sem volta, assim, né? Eu acho que tem por exemplo, a geração do meu irmão, que ele tem os 20 anos dele, já é uma geração que começou a trabalhar com essa coisa de flexibilização do trabalho, né? Então, eu vou um dia, fico 2 em casa, então acho que eles já são um pouco mais treinados, o mindset. Agora, a gente que meio que é entre gerações, a gente ainda fica um pouco, tipo, eu não estou no escritório, minha mesa não é, né? A gente meio que às vezes precisa ainda ter a coisa da fantasia do ambiente, né? Com certeza. Eu acho que, na verdade, também, o que eu vejo muita gente se queixando, e vai depender muito do perfil, né?
Por exemplo, eu sinto que para o meu chefe, meu gestor, era muito importante ir até o escritório. Ele tá numa realidade em que tem um tem uma ritual, família, né? e tem uma família, e tem aquela coisa de que o trabalho ele tem outro papel na vida da pessoa, né? Tem a coisa de desopilar um pouco, né? Enfim, ter o seu momento ali mais individual. Mas eu acho que, no geral, claro que a gente perde a espontaneidade, a gente perde a questão da troca, né? Principalmente quando você vive em departamentos mais criativos, né? Que tem essa combustão do pensamento. Às vezes a pessoa passa do seu lado, tem a referência de um festival que ela foi, ou então uma viagem totalmente fora da caixa que ela está planejando. Você perde um pouco essa coisa da troca. Mas eu não sei, eu acho que a gente passa tanto tempo trabalhando, a gente passa tanto tempo assim com as pessoas do trabalho, que acaba que sobra tão pouco tempo de vida para quem a gente ama, né? Eu acho que o que realmente importa, que não é no final do dia o trabalho, não é para ser, né? É o que a gente tem aqui fora, do lado de fora da empresa, né? Do lado de fora do trabalho. Então, é positivo para mim, eu enxergo com muito otimismo essa realidade agora. E a gente vê até empresas tradicionalistas, tipo empresas do setor de banco mesmo, que já está se adaptando, né, a home office. Essa que você está ouvindo é a Gisele Ceribelli, fundadora e diretora de marketing e relacionamento da Gira 360. Conheço pessoas que não vão voltar também. Eu achei um super feito, né? Porque banco é super tradicionalista, aquela coisa meio Caxias, tem que ir, tem que fazer acontecer. E eu tenho uma cliente também que ela descobriu o home office na empresa inteira nessa pandemia, e a tendência é eles não voltarem totalmente, é entregar uma parte do prédio todinha e a galera ficar em casa, porque descobriu que deu certo. E eu acho que vai acontecer isso com muitas pessoas, a questão da adaptação. E ir para um coworking 2 vezes na semana, 3 vezes. É o meu caso, que eu sinto a necessidade de estar, não essa questão só de, eu quero ir por um lugar, é a questão de querer se socializar mesmo. Eu gosto da questão de se socializar, então para mim faz a diferença eu ter que ir pelo menos 2 vezes na semana, sabe? Para conversar, bater um papo, tomar um café, mas eu acho super interessante essa questão de adaptação de questões tradicionalistas que estão quebrando esse tabu, entendeu? Não, com certeza é. E aí eu acho que, assim, a gente percebe o quanto a gente achava que a gente era digital. Assim, não há uma etiqueta, né? Assim, você vê que muita gente vai para uma reunião, participa de uma reunião e mantém a câmera desligada. E aí você perde a interação, você perde um pouco, né, do coeficiente humano que você precisa manter, né, no ambiente digital, porque não substitui o mundo real, físico. Mundo real não, mas o mundo físico. E aí, assim, é muito louco isso, porque cada vez mais a gente precisa estar atento a isso. Então, como que a gente consegue dar vez de fala para uma pessoa que está numa reunião e ela está mais calada, né, durante um hangout, né? Como que a gente incentiva todo mundo a se sentir parte, né, ali se expressando? Acho que tem vários desafios ali aí pela frente que a gente vai precisar melhorar e evoluir. A gente já deu uma aquecida aqui, a gente já entrar no nosso papo. Numa pesquisa bem recente até, que o nome da pesquisa é Maturidade do Marketing Digital, eu fiquei bem assustado um pouco com esse número, mas 94% das empresas brasileiras hoje, elas usam marketing digital basicamente como uma estratégia para crescer, né? Ponto. É só isso. E aí, todas essas que adotam isso, só 5%, quando vão ver ali o resultado, acham que o resultado foi realmente eficiente. E aí, a gente fica meio que se perguntando, né? Será que o resultado não foi eficiente? Ou será que essas empresas não estão sabendo ler os resultados? E aí, a gente te pergunta, Nathalie, o que a gente precisa levar em consideração na hora de a gente medir se uma estratégia de marketing ela está sendo boa ou ela está sendo ruim, né? Se ela está sendo eficiente ou se ela não está sendo eficiente de verdade. Eu acho que assim, Williams, é importante a gente entender que sempre vai depender do setor em que a sua empresa está, né? Em qual indústria ela está atuando e qual que é a estatura do seu negócio no momento. Independentemente, né, desses fatores, o marketing digital, para ele ser eficiente, ele tem que ter muita clareza de quais são os objetivos de negócios. Então, assim,
olhar para objetivos de negócio, que é um passo anterior ao marketing, né, é fundamental, já que o marketing ele vai estar sempre respondendo a esses objetivos, né? Eu costumo dizer que o marketing ele está sempre também girando 2 pratos. Um prato que é o foco em gerar vendas, gerar conversão, que é um foco mais de curto prazo, e o foco da construção de marca, que é mais de longo prazo. Então, para o empreendedor ou, profissional de marketing que, está ou começando um negócio ou então está atuando na área e quer ter mais eficiência, eu acho que é importante ter sempre essas 2 dimensões em consideração. Só que eu acho que, uma estratégia de marketing realmente eficiente, ela compreende outras variáveis, né? Que aí a gente pode citar. A jornada do cliente é uma variável hoje que ninguém pode ignorar. Né? As pessoas ela cada vez mais tem que ter uma experiência, né, Nathalie? Não pode ser só, jogar o negócio ali e o cliente dar meia dúzia de cliques, né? Você tem que pensar em tudo, do começo ao durante e o final, né? Porque, na verdade, essa jornada ela vai estar sempre, ela não é cíclica, ela vai estar sempre acontecendo em diferentes direções. Você tem que se preocupar com a intenção do cliente. Eu acho que, principalmente, quando você pensa em jornada, pensar nas interações multicanal, então tá olhando sempre aí para a sua multicanalidade. E aí, sim, por que não citar, né? Investimento em automação, né? Pensar em conteúdo programático, né? Ou em conteúdo personalizado, tudo que de alguma forma poupe tempo, né, das equipes de marketing ou do empreendedor. Eu acho que tudo isso conta para um marketing mais eficiente. E Nathalie, você falou aí muito de curto prazo, longo prazo e a questão que o marketing trabalha com os 2 pratos, né? A gente, né, Gi, que a gente está na linha de frente aí com os clientes, o cliente ele se preocupa muito com o estado do prato de venda, né, de conversão, e aí ele deixa o pratinho lá de construção de marca ao léu, jogado. Só que ele não entende que o prato que hoje dá comida para ele é o prato que vai esvaziar, se ele não manter o prato ali de construção de marca sempre cheio. E aí, como que a gente faz ele entender que essas 2 estratégias, elas têm que convergir, né? Elas não podem, cada uma ficar de um lado, e aí, porque o que a gente viu, e não foi uma, não foi 2 vezes, foram várias, é o caso de a pessoa investiu uma grana altíssima no negócio, e quando ela investiu e ela vê que está perdendo dinheiro, aí ela lembra, nossa, mas eu não fiz marketing, né? E aí a gente chega num ponto da marca que ela tá desesperada e aí ela, de novo, só vai olhar para o pratinho de curto prazo, que é a venda. E aí esse tempo todo que ela ficou sofrendo, ela poderia estar investindo, né, em construção de marca. Ou ela investiu de uma maneira totalmente errada. A pessoa vendeu uma coisa que não era necessária naquele momento, então ela fez algo antes de fazer o necessário. Que, talvez ela tá vendendo e ela não tem um branding. Então, como que ela vende se a marca dela não tá forte? Se as pessoas não conhecem ela? Então, ela acaba fazendo algo lá na frente que ela investiu, uma grana gigante, e quando a gente chega numa possível reunião, né, que ela nos chama, aí você vê que tá tudo, cagado, e aí você fala, puta, aí ela quer, investir o mínimo, o que você não pode dar, porque você vai ter que fazer todo um trabalho consertando, e aí o investimento acaba sendo até um pouco maior do que ela já gastou, né, porque ela não investiu. Então, essa dificuldade a gente tem bastante, principalmente no médio empreendedor, sabe? E principalmente nessa época que o pessoal tá descobrindo o digital. Aí eu tenho que sair, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, e tá fazendo desenfreado, e tem pessoas totalmente amadoras vendendo um digital errado, e elas acabam caindo porque ela não conhece, ela não fazia, e ela acaba, fazendo tudo errado. Então isso a gente se depara demais, é muito horrível. Muito interessante, Gisele, você citar isso. Eu acho que, nessa caminhada, né, que o mundo está se transformando e o mercado brasileiro, ele engatinha em muitos sentidos, a gente vai aprender ao longo do processo. Então, acho que o empreendedor, né, o profissional de marketing de hoje, ele, infelizmente, vai sofrer com a dor do crescimento, né, já que a gente sabe que tem empresa hoje que entendeu, que está precisando, mudar a própria realidade da noite para o dia, porque a pandemia não comporta mais o fato de um negócio não estar online, né? Então, eu acho que é normal, muitas vezes, a pessoa se entregar às mãos de amadores,
Mas até isso, eu acho que é a dor de um crescimento, é a dor de uma evolução de consciência. Faz parte desse processo, né, Nathalie? Eu acho que sim, eu acredito que sim. O importante é começar. Mesmo que muitas vezes você vá parar na mão de um amador, mas depois você entenda que não. Eu entendo que o erro não foi no meu investimento, mas sim na orientação, na consultoria que me foi passada, né? O errado não foi o investimento no marketing. Acho que faz parte, e é isso, assim, a gente precisa cada vez mais fomentar um ecossistema, um mercado melhor, né? Um mercado mais eficiente, né? E mostrar a real importância da comunicação no geral, né? Tirar um pouco daquela questão de que eu preciso só para um determinado momento e depois eu esqueço do marketing. As empresas têm que entender que ela tem realmente que tirar um orçamento ali, deixar destinado para o marketing, comunicação, para um evento que é necessário para a divulgação da marca dela. Porque sem marketing hoje, desculpa, você não vende o necessário. Você precisa pelo menos ter o mínimo ali para ter um profissional para fazer algo para você e para te direcionar para o mercado, porque não dá para fazer mais no amadorismo. Um exemplo que eu sempre dou em reunião, e que eu acho que é mais palpável, né, para a pessoa que ela não está muito ali dentro da comunicação, é o seguinte. Eu falo, você assiste Netflix? A pessoa fala, sim, assisto. Então, a Netflix, ela está em 190 países, ela é uma marca super forte. Por que você acha que ela ainda insiste em colocar banner em relógio, colocar banner em estação de metrô, investir pesadíssimo numa rede social? Se a gente analisar, ela não precisaria, porque a marca dela já é forte. Eu já sei, eu entro aqui, tem série nova, eu assisto. Só que ela precisa lembrar o consumidor dela constantemente que ela é necessária na vida dele, que ela tem coisa nova para oferecer sempre. Então, ela precisa de um lembrete. E aí, a pessoa se liga e fala assim, então é isso que eu preciso fazer? Preciso lembrar, então, meu cliente? Sim, você precisa lembrar ele sempre. E aí, você começa a amadurecer um pouquinho esse empreendedor, mas ainda assim, ele é reticente, né? Eu acho que a grande dificuldade quando a gente fala em dinheiro. Ele não está enxergando ainda o dinheiro como investimento, que ele vai pegar de volta, às vezes 2, 3, 4, 5 vezes a mais do que ele investiu hoje, né? Mas eu acho que é uma cultura, né, Nathalie? A gente não é uma cultura de ver no longo prazo, né? Não é uma cultura de ver no longo prazo, Williams. Não é uma cultura de test and learn. O brasileiro, ele é muito acanhado com erro, né? Eu acho que, assim, você reconhecer um erro, ou você comentar de um erro numa reunião, ou então com um colega de trabalho, eu acho que, assim, a gente acaba perdendo muito por não ter essa troca e por não falar abertamente, reconhecer quando a gente erra, quando a gente falha, né? Se a gente pudesse contar as nossas falhas e até contar as nossas ideias antes que elas se materializassem, às vezes a quantidade de feedbacks que a gente receberia já seria fundamental para entender, cara, essa ideia tem uma vida útil longa ou curtíssima, né? E aí é muito legal esse exemplo que você dá, fazendo analogia com a Netflix, porque sim, existe essa importância, né, do recall. Então, lembrar de que essa marca existe, ela é uma opção. Mas principalmente porque a gente está vivendo hoje no maior cenário de competição da história humana, da evolução humana. A coisa está desenfreada. Desenfreada porque não há fidelidade, né? Tudo está a um clique, né? O consumidor, ele é muito volúvel, ele está mais volúvel do que nunca porque ele está a um clique do seu concorrente. Então, se você não lembra ele, se você não reforça toda a questão de recall, de awareness, você já está começando errado. E, infelizmente, é um investimento, como você trouxe, Williams, que ele não vai trazer um retorno rápido, né? Diferente de você investir numa iniciativa que já te gera uma conversão. Não é isso, mas é um investimento em saúde, é uma manutenção de saúde da sua marca. E a gente sabe, tipo, a gente que é de publicidade, comunicação em geral, que a gente aprendeu, eu lembro quando eu estava aprendendo lá, anos atrás, a mexer em mídias sociais, eu saía do curso na segunda, terça-feira tinha uma ferramenta nova. Como assim, sabe? Eu acabei de aprender a usar essa, já estava inventando outra. Então, o marketing, principalmente o marketing digital, ele muda todo santo dia. E é literalmente, não é só uma força de expressão. O que você está lendo aí, diante, né, de uma empresa como o Google e dessa sua construção de projeto de empreendedorismo digital? O que você está lendo de tendência? Então, o que você acha que a gente está vendo ganhar forma hoje enquanto tendência? E o que na sua opinião, é algo super passageiro
e o que está tendência hoje, e aí, assim, tem potencial de ter uma vida longa pela frente, né? De realmente ganhar força e virar algo que todo mundo vai ter que usar. Você colocou muito bem. Eu acho que a pandemia, ela evidenciou essa obrigação para o mercado de que ser digital não é mais uma opção. Eu acredito que tendências que eu tenho visto muito fortes, né, e vão se consolidar principalmente nesse mundo pós-pandemia. Eu não gosto de chamar novo normal, porque não tem como a gente falar de um novo normal a partir de um cenário que muda o tempo todo. Não existe uma normalidade. Mas eu acredito que o que vai ficar mais forte é a questão realmente de um atendimento mais personalizado, e aí a gente vê aí que recursos, né, de automação, inteligência artificial estão ganhando mais escala, e aí uma vez que eles são escalados, eles ficam mais acessíveis para o mainstream. Então, essa questão do atendimento personalizado, então tem muita marca hoje que já está oferecendo uma newsletter para os seguidores, para os clientes, né, inclusão de grupos em aplicativos de mensageria, em listas de transmissão. Eu acho que outra tendência que vem forte aí é a questão da personalização da experiência, né, uma vez que a gente pensa que o cliente está no meu ambiente, ele está ali, né, no meu hub, navegando no meu site, como que eu consigo oferecer recomendações cada vez mais personalizadas, né, mais relevantes para as necessidades específicas desse cliente, né. Eu acho que uma terceira tendência também que eu pontuaria que vem forte é uma busca mais visual, né? Eu acho que redes sociais em geral, Instagram, TikTok, né, o próprio YouTube, enfim, a imagem, né, a coisa da imagem, ela está muito forte hoje em dia. E aí você vê que, por exemplo, um Google, o Pinterest, hoje ele já tem recursos que permitem que o usuário veja um item que ele se interessou de uma determinada imagem, e ele já consiga ser levado, né, para artigos semelhantes em catálogos, né, enfim, em portfólios de produtos de lojas digitais, né? Então, apenas um clique de um casaco que ele gostou, um tênis que ele gostou, enfim. Tudo por meio de uma leitura visual, né? Exato. Então, acho que essa questão da imagem, aí a gente pensa aí também no Google, no Google Gallery, né, toda a parte de shopping também. Eu acho que a gente vive nessa era de um consumo massivo de conteúdo imagético, e consumo por vídeo também cada vez mais forte. Eu gosto sempre de usar esse dado porque a gente sempre aprende com o passado, né? Algumas pessoas não, mas na maioria das vezes sim. Uma pesquisa lá no pós-crise de 2008, que eu acho que foi a maior que a gente teve nos últimos tempos, mostrou que as empresas que mantiveram, né, um investimento constante em branding ali durante a crise, elas conseguiram se recuperar 3 vezes mais rápido no intervalo de 2 anos pós-crise. E aí, assim, em tempos como o nosso agora, a gente tem não só, óbvio, uma incerteza econômica que é mundial, mas no nosso país especificamente uma incerteza política, uma retração de consumo, né? As pessoas estão entendendo que elas podem viver tranquilamente com menos, e aí a gente está vendo um investimento altíssimo das grandes empresas. Então, assim, quem é grande já investia, está investindo mais, mas uma coisa que é surreal e que a gente até já conversou, né, Gi? Quem é pequeno e quem é médio está pisando no freio, né? Uma conta que ela não fecha. E aí, quando a gente percebe que esse médio está pisando no freio quando se trata de divulgação, a gente tem um grande sinal de alerta aí, né? E por que, Nathalie, que a gente pode colocar um sinal de alerta em cima disso? E isso talvez pode ser um erro até para a saúde da empresa no longo prazo e ela não ter fôlego, né, para continuar lá na frente. Eu acho que assim, por uma razão muito simples, né? Por que o Go Dark, no momento atual, ele é um tiro no pé? Pelo simples fato de que as pessoas, elas vão lembrar de você, elas vão lembrar que você estendeu a mão para elas quando a crise passar. Então, ficar em silêncio, diminuir o share of voice agora, acaba não sendo estratégico, né? Muito pelo contrário, a gente deveria, né, assim, quem empreende, né, quem está atuando aí à frente de equipes de marketing, deveria pensar cada vez mais em como eu consigo um approach helpful, como que eu consigo me colocar de uma maneira que eu, de fato, ajude meu cliente e mostre que eu estou preocupado com a situação dele atual. E aí, por isso que o investimento, né, em publicidade e marketing passa a ser muito importante. Além disso, a gente sabe que o contexto atual ele torna ainda mais fácil, né, a gente começar aí com algumas táticas e iniciativas novas, já que durante uma pandemia
a gente tem enfim, diferentes públicos, né, diferentes perfis de audiência muito mais conectados. A gente vê que a briga por recursos, ela diminui, porque uma vez que negócios que não conseguem se manter acabam minguando, os recursos ficam mais baratos, a demanda, né, assim, a equação oferta e demanda, ela muda, então a gente consegue pagar mais barato no recurso de um profissional analítico, de marketing, a gente paga mais barato na locação de um equipamento, de um recurso, uma ferramenta com um pacote um pouco mais em conta. Então acaba que o momento atual, muito pelo contrário, né, ele é muito mais propício ao investimento em marketing, comunicação, até do que antes. Então, por isso que eu acho que períodos de crise, eles são fundamentais para as marcas se fortalecerem, né? Tendo sempre em vista que meu consumidor, ele vai lembrar de mim porque eu estive lá para ele, no momento que ele mais precisou. Mas também tem empresas que eu lido, né, que são médio a grande e que já estavam consolidadas no mercado e que não conseguem enxergar ainda que é necessário um investimento nesse período. Então, está segurando o máximo que dá, tentando fazer uma coisa ou outra de qualquer maneira, assim, mesmo a gente se colocando à disposição, tentando ajustar valor, tentando isso, mas segurar, porque ainda não vê a necessidade, porque eu vendia antes 100, consigo vender 100. Então, para que eu vou fazer? Então, é um tipo de cultura, assim, que ela é mais difícil de ser quebrada. Eu vejo isso muito em alguns clientes que eu lido. E com outro, eu já me surpreendi. Bem na época da crise, eu tive reajuste de contrato. Então, eu falei, putz, agora é o momento de, se a pessoa quiser continuar com o contrato com o mesmo valor, ok, para mim, lindo, maravilhoso, melhor do que cortar o contrato. Mas não, aceitou o reajuste, porque vê valor na comunicação. E olha que eu faço comunicação interna para eles. Então, ela via a importância da comunicação para os colaboradores no momento de crise, que foi esse. Então, é uma questão meio que de muitos empreendedores de, às vezes, não quebrar essa questão de eu vendo do jeito que tá, então vou continuar do jeito que eu tô. E aí, infelizmente, lá na frente, outros que eram pequenos vão estar, às vezes, à frente dele. Com certeza. Eu acho que o cenário ele é muito... Assim, o que se fala, o que a gente observa nos estudos é que pequenos negócios tendem a crescer mais em períodos de crise, né? Então, e eu acho que é justamente por isso, porque alguns outros médios ou maiores que já estavam ali se consolidando, se silenciam. E aí a gente vê que, assim, o consumidor mudou, o público mudou, é como se, de repente, as marcas ganhassem uma nova população consumidora. Porque a partir do momento que você tem um shift, então quer dizer que eu que sou idosa, pensando, por exemplo, no caso da minha avó, que está começando a entender que, então quer dizer que eu posso fazer uma compra por um aplicativo? Quer dizer que o celular ele tem outra função que não é só responder mensagem, né? Então, é quase que como se você ganhasse uma consumidora nova, porque se essa pessoa mudou o mindset dela, e ela está muito mais propícia a comprar, né? Seja de qual for a marca que esteja lá, né, disponível para ela, imagina, o período atual ele inaugura uma nova era nesse sentido, sim, e eu diria que é um erro, né, parar de investir em marketing agora. A gente começou a nossa conversa comentando um pouco do seu estágio embrionário aí, né, do seu projeto de marketplace para mulheres e tal, e a gente, com essa fala da Gi, a gente percebe muito uma necessidade mesmo de muito didatismo, e até a gente, às vezes, a gente adota o papel de educador, né? Você vê um pouco essa função, assim, enquanto empreendedora, tentando elaborar um projeto, meio que se vendo no dever mesmo, de instruir as pessoas, falar, o marketplace funciona assim, eu tô focando em mulheres por isso. Você vê essa necessidade de ensinar o tempo todo as pessoas? Eu acho que sim, Williams, com certeza. Eu acho que é um desafio para qualquer profissional que está à frente de consultorias que envolvem comunicação e marketing. A gente é um mercado que a gente tem uma robustez em algumas questões, mas em outras a gente
é muito desatualizado, né? É um pouco do que a gente estava falando lá no início, né? O brasileiro, ele é digital, ele é rede social, mas de que forma ele usa o celular, por exemplo, né? A gente tem uma penetração muito alta, né? Quase 60% da população tem acesso à internet, da população brasileira. Acho que é um estudo da Kantar que aponta esse dado. Então, assim, existe uma penetração de internet, existe a penetração do meio, que é o mobile, que é o celular, só que de que forma isso é usado, né? Então, a partir do momento que a gente olha para o mainstream, que a gente olha para a massa, né, para a maioria das pessoas, a gente entende que isso se reflete também na mentalidade do empresário, na mentalidade do empreendedor, na mentalidade de quem está em toda a cadeia do nosso processo, né? Então, por isso que eu acho que todo esse trabalho de evangelização, ele acaba ficando muito nas nossas mãos. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu irmão, ele trabalha num mercado, que é um mercado bilionário, e que pouquíssimas marcas descobriram hoje, que é o mercado do esports. Então, hoje, né... É um mercado que, assim, não existiu crise, né? Eu lembro que eu li alguns estudos, não teve crise para esse mercado, né? Muito pelo contrário, eles estão crescendo, assim, num ritmo avassalador, porque tem mais pessoas jogando, mais pessoas consumindo as moedas digitais, mais pessoas descobrindo, né, novos jogos, seja no desktop ou no mobile. E aí você vê que, assim, essa cultura, né, de você estar online, né, então esses jovens que vêm chegando nesse papel de streamers, né, que são os novos influenciadores mais desse universo do esportes, é outra lógica, é outro comportamento. Meu irmão, ele saiu do ramo do YouTube, ele deixou de trabalhar com influenciadores, né, do YouTube, com creators de YouTube, para focar 100% da frente dele de trabalho em streamers, trabalhando com as plataformas chinesas, como a Cube TV, a própria Twitch, né, enfim. Porque ele entendeu, nossa, olha um oceano de possibilidades, né, que essa realidade oferece, né. O salário hoje de um streamer é inacreditável, é salário de jogador de futebol. Você cita aí que é um mercado bilionário e que poucos ainda têm acesso, acho que é muito disso também, né? A lógica de funcionar muito própria deles, né? Muito, e o que acontece? As marcas acabam não entendendo, porque não reconhecem a existência, então toda maneira de monetização, ela fica delegada a uma ignorância, então realmente assim, são lacunas de oportunidade, quando você acaba ignorando o alcance que um jovem de 15 anos tem como streamer, você vai olhar a audiência dele nas redes sociais dele, Instagram, YouTube, ele tem 100 mil, 200 mil seguidores, é uma coisa assim, gigantesca, e aí assim, tem muito canal de TV aberta. Não, total, assim, para essa galerinha, você vê que eles respiram esse ecossistema gamer, eles assim, vivem para aquilo, uma vez que eles jogam, eles consomem conteúdo de gamers, eles assistem YouTube focado em realidade de quem está lá jogando, eles assistem os tutoriais. Então, assim, a vida é jogar e consumir conteúdo das estrelas, né, das celebridades ali daquele jogo que você joga. E aí isso vai muito de encontro ao que a gente estava falando no começo, né? Meu irmão hoje, né, como um profissional de esportes, ele tem muito esse desafio de evangelizar o mercado. Porque como é que você convence um anunciante, né, que está numa agência grande, por exemplo, a investir num formato de um mercado que ele mesmo não faz ideia que existe? E a gente não está falando só de jovem jogando e consumindo, está falando de todo um espectro de público, né, que vai até lá seus 50, tem jogador de 60 anos, dependendo do jogo, né? Se a gente está falando de Fortnite, League of Legends, o próprio CSGO, enfim. Eu recomendo vocês a não só lerem, consumirem mais, assim, o Meio Mensagem tem uma seção lá dedicada para esportes, mas assim, até entender, né, o que essa galerinha faz que gera esse engajamento, né? Você vai assistir, às vezes, um vídeo postado no YouTube, de um dia para o outro, o cara já tem quase 500 mil views, né? Um crescimento, assim, assustador. E tem gente, assim, eu que estou começando agora no YouTube, você entende que é muito difícil crescer audiência, né, no YouTube. É muito difícil. Ainda mais hoje que, assim, a concorrência, ela tá absurda. Então, assim, por mais incrível que pareça, a menina que ensina a costurar bonecos de 3 centímetros com linhas azuis, às vezes ela tem mais audiência do que uma pessoa que, sei lá, fala de séries, porque essa menina, o nicho dela é tão focado, tão centrado, é tão específico, que ela vai pegar todo mundo que precisa daquilo, né? E aí a gente tem uma coisa que é um pouco mais mainstream, que é série de TV, ponto. Um monte de gente faz. E aí como que você vai, né? Então acho que o grande desafio hoje, né, Nathalie,
Eu acho que você que está mais inserida nisso, eu acho que é isso, né? A gente está lidando com setorizando muito mais, a gente está contando com nichos muito mais. Então, não existe mais aquela coisa, eu vou falar com todo mundo. Exato, exatamente. Acho que essa lógica do nicho, ela veio para ficar e a gente tem que estar cada vez mais atento a ela. Só fugindo um pouquinho, assim, só para eu entender até na visão da Nathalie, países, tá? Vamos só... Eu e meu namorado, a gente tá pesquisando várias coisas da Itália. A gente vê é muito fora da caixinha em relação à tecnologia. Às vezes paga mais uma pessoa de TI do que um médico lá. Porque eles não têm, eles são totalmente fechados à cultura até da língua. Às vezes você fala, fala inglês, lá eu me viro. Não, não é, lá não se vira com inglês. Não existe, tipo, você não consegue se comunicar. E lá não tem essa questão de, mudei, depois da pandemia eu vou ter que me renovar, vai ter que entrar tecnologia. Não, você vê que realmente não aconteceu. Eles foram atentos a se prevenir mais, mas assim, esse meio de cultura que está acontecendo, essa questão de tecnologia, de ir para as mídias sociais, não aconteceu mundial, né? Não acontece. Tem países que realmente não passam essa linha de cultura. Você vê que a Itália é muito tradicionalista mesmo, toda a Itália ali, e não tem como. Eu comecei a ler, ele começou a ver alguns vídeos, alguns youtubers falando também, e não existe tecnologia, tipo, é uma coisa ou outra, e quando tem, se paga muito, muito dinheiro mesmo, porque não existe. Nem planilha de Excel às vezes não sabem mexer, e isso é fato, é verdade. E como você vê isso? Você acha que quebra ou não quebra? Não existe, não tem como entrar e não vamos morrer e eles vão continuar desse jeito. Porque lugares também do Brasil que a gente vê que não podem vir quais tecnologias que forem, você vai e não existe tecnologia, não existe mídias sociais, não tem acesso, não tem nada. Assim, acho que quando a gente tem esse olhar, né, para uma realidade de um mercado que ele é mais provinciano, e aí é muito interessante você comentar sobre a Itália, Gisele, porque eu estava semana passada conversando com uma grande amiga minha que mora na região de Nápoles, ali, na verdade, mais para a região de Milão. E ela fala, Nath, eu tô a 50 quilômetros de Milão e, cara, as pessoas não discutem nem questão de gênero aqui. As pessoas não sabem o que é TikTok. As pessoas não... E aí, assim, ela fala, a mentalidade é uma mentalidade, infelizmente, muito interiorana. E aí, se a gente para pensar, existem economias que vivem ainda, né, em outra década. E aí, lógico, que se a gente olha para uma Coreia do Sul, para uma China, a gente está em desvantagem. Dependendo do referencial, quando a gente olha para o Brasil, a gente está em vantagem em muitos sentidos, né? Eu acho que essa familiaridade que o brasileiro tem com rede social é uma coisa que pode ser usada muito a nosso favor, né? Essa destreza, né? É realmente acho que é uma relação muito natural, né? Do brasileiro de engajar, consumir, querer saber um pouco da vida do outro. Eu acho que às vezes um caminho que a gente tem é olhar para as nossas forças, né? Olhar para onde a gente consegue se diferenciar e ver como que isso conta a nosso favor para a gente crescer, desmistificando também outras questões, né? Que a tecnologia está aí para ajudar, está aí para realmente tornar a nossa vida mais fácil. Você já trabalhou em grandes agências, né? A Gi e eu, a gente conversa muito sobre esse tema, né, Gi, das grandes agências, como a gente teve aí agências literalmente acabaram morrendo, ficaram no meio do caminho, foram obrigadas a fechar mesmo. E aí, hoje, você está num patamar que você presta serviços para a maior empresa, né, de tecnologia aí do mundo. Nesse meio tempo, você passou por grandes agências, você presta serviço para uma empresa gigantesca. E você também aí tem a sua relação com o empreendedorismo digital, né? Então tá tudo caminhando junto. Quais foram as lições mais valiosas que você aprendeu em todo esse trajeto profissional, assim? Quando se trata de marketing, né? Quando se trata de lidar com marketing em todas as suas facetas. E o que você aprendeu? E assim, você leva para sua vida profissional e são coisas que você aprendeu toda vez que você pensa em alguma estratégia ou precisa encontrar alguma solução, você traz essa bagagem com você? Eu acho que uma coisa que essas grandes agências, né, essas grandes empresas em geral têm, que é muito importante, é
o seguir o processo, né? E assim, saber o valor que a construção de uma marca tem. Então, eu acho que empresas grandes, agências grandes têm, né, departamentos inteiros criados para gerar insights sobre o consumidor, né? Para nutrir o marketing, né? Para nutrir o produto, né? Então, eu acho que todo esse olhar, né, para processo, né, essa valorização do processo, ela é muito importante. Isso é uma coisa que eu carrego muito comigo. Ter planejamento das ações também, eu cito aí como um fator muito importante, né, que a partir de uma vivência, né, numa realidade um pouco mais formal, você acaba também levando com você, né, esse profissionalismo, enfim, essa importância de você planejar o que você está fazendo. E aí acaba que é isso que eu acho que forma o senso crítico, né? Acho que meu senso crítico ele acaba sendo muito ligado a essa coletânea de experiências anteriores e como que eu aplico esses aprendizados que eu consegui para a minha realidade, né? Para uma realidade em que eu tenho mais domínio, em que eu posso controlar melhor o meu tempo, né? Em que eu dito as regras, né, em que eu consigo me comprometer com o máximo de qualidade possível, né, na minha entrega para o meu público, seja ele o meu público de seguidores, seja ele o meu público de mulheres, né, colegas, né, do coletivo feminista que eu faço parte. Então, eu acho que são esses os valores, né, e as importâncias que eu carrego comigo na minha vida profissional hoje. Você acha que sem todo esse trajeto, você teria chegado ao momento de pensar em empreender, em conversar melhor com essas mulheres e, enfim, oferecer soluções para essas mulheres? Porque, assim, a gente vê um perfil de pessoas hoje que elas querem sair da faculdade e empreender, né, e abrir um negócio. E a gente que já passou por empresas, já teve vivências como funcionários, como colaboradores, a gente vê que são vivências que elas ensinam muito a gente, né? A gente, por exemplo, aprende muito o que não fazer, né? E a gente vai aprendendo com isso. Você acha que o fato de você empreender hoje é consequência de tudo isso, né? E o que você acha hoje que o jovem que não teve essa vivência sua, de ter passado por empresas e ter, enfim, passado por tudo isso, né? Como que a gente compara um empreender com esse cabedal de coisas e um empreender cru, né? Que ele vem só do teórico ali, eu já sento, ligo o computador, abro um CNPJ e começo uma empresa. Eu acho muito interessante esse sentimento de sonho, né? Essa capacidade de sonhar que essa geração mais nova tem, é encantadora, né? Esse pensamento de mudar o mundo, né? Eu vou mudar o mundo, eu vou gerar valor para minha comunidade, eu vou vencer, eu vou crescer. Isso é muito legal. Mas eu acho que o desafio é que esse sentimento ele precisa vir acompanhado de resiliência, que daí já é um outro sentimento que também falta nessa geração mais nova. Então, entender que você não vai receber feedbacks positivos o tempo todo, você vai se frustrar muito, você pode errar. Deve até, né, Nathalie? Deve errar, né? Você deve errar, faz parte lidar com a frustração que cria esse calibre, né, emocional, né? Eu costumo falar que desenvolver, né, essa inteligência emocional é muito importante para qualquer jovem que está chegando hoje no mercado, que está prestes a se formar, que sonha em empreender. Não abandone seu sonho, mas às vezes trate ele como seu plano dos bastidores. O mais importante é que às vezes você consiga se inserir no mercado de uma maneira formal e você consiga aprender, você consiga extrair ali daquela experiência formal que não é o que você mais quer fazer, tudo que você pode aplicar de diferente ou de melhor, né, para o seu negócio, né, para o seu empreendimento e para o seu sonho. E para isso a gente precisa sim ter muita resiliência, muita paciência, tem que aprender a se perdoar, aprender a perdoar o outro, aprender que nem sempre a gente vai ter um líder, né, um gestor que vai ser legal com a gente o tempo todo, que a empresa está ali realmente porque no final do dia você tem que oferecer um diferencial, você tem que se diferenciar, você tem que estar sempre estudando, você tem que se mostrar essencial de alguma forma. Eu acho que essas são questões que a gente pode aí pensar que essa geração mais nova tem que levar em consideração. Bom, para a gente encerrar, então, com algo bacana, conta para a gente um pouco, Nathalie, desse seu coletivo feminista, como que você, né, despertou aí essa vontade de conhecer melhor o feminismo, né, porque a gente sabe que ainda tem um pouquinho de preconceito, né, em relação
ao que é o feminismo, né? Que ele acaba sendo um inimigo das mulheres, enfim. Sabe que tem um pouco essa máscara aí às vezes até ignorância mesmo, né? Conta pra gente, então, como que é esse seu trabalho com o coletivo e o que isso te ajuda, né, no seu dia a dia, porque eu imagino que você tire bons insights de lá. Eu tive uma aula recentemente na minha pós-graduação que a professora falou que a vida pessoal e a vida profissional, elas não estão em separado. Então, toda experiência de vida que a gente tem é uma experiência profissional, porque vida profissional é vida. Então, seja ela a experiência de você ter uma licença maternidade, se dedicar por 1 ano a cuidar do seu filho, né, a desenvolver um ser humano. Isso é uma experiência de vida que, de alguma forma, vai somar na sua atuação profissional. Fazer um intercâmbio, morar em outra cidade. Então, eu acho que isso tudo sempre acaba agregando. No meu caso, né, como que vem o coletivo, né, feminista? Na verdade, eu tenho um trabalho paralelo, sou coreógrafa, mais especificamente coreógrafa de carnaval. Eu fui bailarina a minha vida inteira, já trabalhei num circo, morei no circo, passei por diferentes experiências, trabalhei no teatro, enfim, tive projetos com dança, fui bailarina dos Jogos Pan-Americanos, então eu sempre tive muito essa conexão artística com a dança, e eu acho que a dança ela sempre me ajudou muito nessa parte de desopilar, de oxigenar ideias, de acelerar processo criativo, trabalhar muito com foco, né, coordenação, capacidade memorial. Então, acaba que hoje, né, o meu trabalho com esse coletivo, o nome dele é um bloco de carnaval, Bloco Filhas da Lua, mas ele tem toda uma agenda ao longo do ano de encontros e rodas de conversa e suporte, né, à nossa comunidade de mulheres. A gente costuma dizer que a gente é feminista, sim, só que o feminismo ele não é o oposto do machismo. O feminismo ele é a condição básica da luta pela igualdade entre os gêneros. Então, muitas vezes uma pessoa se descobre feminista, mesmo não sendo, já tendo um preconceito com a palavra, mas ela é a favor, né, de condições de salário iguais, condições equivalentes, tratamentos iguais, seja no âmbito da casa ou no âmbito do mercado de trabalho, enfim. Eu acho que é por isso que a gente luta, e o trabalho nesse coletivo é muito nesse sentido de conscientização, nesse sentido também de alegoria, de viver o carnaval como uma experiência cultural. Hoje eu estou à frente realmente da ala do corpo de baile, eu sou a coreógrafa do bloco, e tudo isso tem me ajudado muito a conhecer novas realidades. A gente tem projetos para levar a nossa experiência, né, enquanto mulheres, né, empoderadas para as comunidades periféricas, trabalhar cada vez mais com mulheres que estão em condição de vulnerabilidade. Então, toda essa frente, né, de impacto social é algo que a gente leva muito em consideração no bloco. Justamente para a gente conseguir também furar a bolha, né? A gente acaba que discute, né, esse lugar do carnaval, né? Ai, saudade do carnaval, né? Que a gente não vai ter ano que vem. A gente discute o lugar do carnaval ainda como um lugar, e eu que venho do Rio, né, sou carioca, eu posso dizer, às vezes ele cai num lugar muito elitizado ainda. Então, como que a gente faz... Por incrível que pareça, né? Porque ele nasceu na periferia, né? Ele nasceu na periferia, ele nasceu nas camadas de resistência, né? O primeiro bloco de São Paulo foi o Iluobá de Mim. É um bloco afro, é o maior bloco afro do Brasil. É uma apoteose artística, é a coisa mais linda de se ver na primeira sexta-feira do carnaval, quando eles desfilam na República, né? É um show pirotécnico, tem pirotecnia, tem os pernaltas, é a coisa mais linda, é um louvor. E você vê que o carnaval traz muito essa história de resistência, de representatividade, né? E ele não pode ser esquecido, né? Assim, o jovem que está numa periferia, que está numa favela, ele precisa participar do carnaval. O carnaval não pode só acontecer no grande centro elitizado, por exemplo, falando de São Paulo. Por que ele só pode acontecer na Faria Lima? A gente precisa descentralizar esse carnaval, como a gente precisa descentralizar a geração de conhecimento, como a gente precisa descentralizar, né, as áreas comerciais, né, em que há maior movimentação financeira. A gente precisa cada vez mais pensar em incluir. E eu acho que é muito disso que a gente discute no coletivo, e é nesse feminismo que eu acredito. É um feminismo que pode ser interseccional, que pode incluir a mulher que mora na periferia, mas também entendendo que a mulher que nasce na elite, ela pode ser uma aliada, ela pode ajudar, ela também é uma mulher, ela também passa por desafios, né,
diferentes. Logicamente, quando a gente discute a questão racial, Black Lives Matter, a gente tem que também pensar sempre que a gente é o segundo país mais negro do mundo. Então, isso é outra questão que a gente também trata com muita prioridade no bloco, né? A questão da inclusão das mulheres negras. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E o nosso podcast chegou ao fim. Agradecemos muito a presença da Nathalie Amêndola, que trouxe tanta informação e vários insights nessa conversa. E muito obrigado a você por nos ouvir até aqui. Os eventos e podcasts Giratalks têm coprodução e organização da Inspirata, uma iniciativa que promove eventos de conteúdo com pessoas inspiradoras, para transformar hábitos e maneiras de enxergar as coisas, seja na vida pessoal ou profissional. Acesse inspirata.com.br para saber mais. O podcast Giratalks está presente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e demais plataformas de streaming de áudio. Siga a gente e fique sabendo assim que publicarmos um episódio novo. Abraço e até a próxima!